Suila, meu nome é Eric e estou começando o primeiro Nerd Turk Log. Nesse tipo de vídeo eu vou começar a fazer meio que um guia das HQs que eu vou começar a ler. Eu comecei pela HQ Action Comics, desde a primeira de 1936, que tem a primeira aparição do Superman. E eu decidi fazer isso porque eu não gosto muito do Superman, na verdade eu não suporto ele. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Mas é motivos pessoais. E eu decidi dar uma chance ao personagem. E por causa disso eu comecei a ler as HQs da Action Comics. E eu vou fazer esse vídeo para fazer meio que um guia para as pessoas que também queiram ler, mas que para passar as edições que não vão servir para nada. Porque na Era de Ouro, algumas HQs de Superman não tinham, era só bandidos, Superman perseguindo bandidos e tentando pegar a notícia primeiro do que Lois Lane. E vocês vão ver que isso é bem frequente. E nesse vídeo eu vou falar sobre a edição da número 1 até a edição número 100. Eu vou falar sobre algumas e ignorar outras, e quando eu as ignorar vocês já sabem que são aquelas HQs que só tem algumas coisas bandidos e tal. E também vou falar sobre algumas HQs que tem algumas curiosidades, como algumas demonstrações dos poderes do Superman, aqueles poderes malucos que ele tinha na Era de Ouro. E também sobre os vilões. A primeira aparição de alguns vilões que são os que vão dar uma maior resistência aos poderes os que têm uma maior resistência aos poderes de Superman. Começando da edição do 1 ao 20, nessas edições, na primeira edição, na verdade, que é a primeira aparição do Superman, a primeira edição da Action Comics, aquela que tem a capa dele levantando o Fusca, eu acho que era meio que tipo uma mensagem subliminar contra o nazismo, já que o Fusca foi criado por Hitler. Nein, 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 nein! E Superman é totalmente contra, e na época da Segunda Guerra Mundial, né? E a segunda edição é a continuação da primeira. E já na primeira edição já mostra a origem do Superman, como ele foi criado, que diz que ele veio de um planeta onde os humanos de lá, se é que podem ser humanos, de lá, eles já tinham milênios de anos em evoluções e todos tinham os poderes de Superman. Tanto é que ele mostra assim uma imagem de pessoas voando de um lado para o outro, porque na época o Superman não voava. E eles iam morrer porque o planeta já era velho e tal. E mostra que os pais dele enviaram ele para a Terra, como todo mundo sabe. Mas ele foi encontrado, quando chegou na Terra, foi encontrado por um caminhoneiro que deu a ele orfanato. E lá no orfanato os médicos descobriram que ele era super forte, tinha aqueles poderes, mostra assim um bebê levantando uma cadeira e tal. E eles tentam dar uma explicação científica lá, dizendo que ele tem uma força igual a da formiga, que consegue levantar 10 vezes seu peso e consegue pular como um gafanhoto e tal, essas coisas. Essa primeira edição também serve como base para mostrar as próximas edições que vão vir, que é basicamente Superman recebendo alguma indicação de algum atentado de roubo, sequestro, assassinato, e indo investigar. E quando Lois Lane está envolvida, Lois Lane que trabalha com ele no Estrela Diária, que era como se chamava o plano diário naquela época, ela está envolvida, ela diverge um pouco de Superman chamando Lois Lane para ir com ele, porque ele gosta muito dela. Ou se não, Lois Lane querendo ir junto com ele para não deixar Superman pegar a notícia primeiro e tal. E acontece a mesma coisa. Chegam lá, descobrem basicamente a mesma coisa. Chegam lá, descobrem o que está acontecendo, Lois Lane é sequestrada ou alguma coisa assim. E ela começa a ficar desesperada e tal, não sei o que, aquele negócio. E Superman vem, Clark Kent dá uma desculpa besta, finge que está se escondendo, diz que vai chamar a polícia ou alguma coisa assim, se transforma em Superman, vem e salva ela se apaixona pelo Superman vai dar um fora nela, e ele volta para a Estrela Diária para conseguir a notícia primeiro, e é isso. É basicamente isso, a maioria das edições. Eles estão brigando para quem consegue a notícia primeiro. Sempre no final acontece aquele negócio, você pegou a notícia primeiro porque você teve a ajuda do Superman, você pegou a notícia primeiro
porque Superman fez isso pra você e não sei o que e tal. E sempre acaba também com Lois Lane rejeitando mais ainda Clark Kent porque pela atitude covarde dele, porque ele se porta como um covarde. Tanto é que não é só o óculos, né, que faz ele ficar diferente, é também as atitudes dele. Que ele se esconde embaixo da mesa e Lois Lane fica, você é um covarde e tal. Ele chama ela pra sair, não, sai com covarde e tal. O que às vezes chega a ser ridículo, já que tem uma edição, por exemplo, que um cara chega armado e aponta a arma pra ele e ele fica com medo, é claro. E ela diz, você não vai fazer nada, tipo, mas só que o que um cara normal, tecnicamente, vai fazer contra um cara com a arma apontando pra ele? Chega a ser ridículo isso. E tipo, e fica nessa história. Essas histórias também mostravam alguns poderes do Superman, não todos, é claro, já que eles foram botando... Naquela época, o Superman era aquele cara que era o ser perfeito e inalcançável. Ele podia ter todos os poderes, tanto é que ele às vezes tinha alguns poderes bem malucos, como transformações e tal, que tem edições que chegam depois. E como naquela época ele não voava e tal, ele compensava com o pulo alto e tal. Também mostrava um pouco da personalidade de Clark Kent, que ele era meio... Clark Kent não, né? Clark Kent era um covarde e Superman, a personalidade do Superman, como era muito arrogante e chegava e não ligava se uma pessoa morria, e chegava no cara e deixava ele morrer. Tanto é que tem uma edição, eu não me lembro qual é, que ele eu acho que é nas HQs de Superman mesmo, na Era de Ouro, que um cara joga uma coisa de gás e ele fica parado lá, e o cara, não, você não vai me ajudar, não vai fazer nada, e ele, não, você merece, você fez isso e tal, e o cara vai e morre na frente dele com o gás que ele mesmo tinha inventado. E ele também chegou a destruir lugares inteiros, chegou a pegar bombas e jogar em lugares inteiros, matando gente inocente, simplesmente para fazer com que os ditadores desse conflito mudassem de ideia dessa guerra. Ou seja, ele usava a guerra para parar com a guerra, entendeu? E essa era uma das muitas fases de Superman na época, mostrava essa brutalidade dele. Depois de um tempo é que ele veio melhorando e tal, mas só que ele nunca o interessante é que ele nunca se redimiu dos pecados, ele nunca foi preso, ou eu não sei se a Fortaleza da Solidão foi por causa disso, que ele criou para tentar pensar no que ele fez, mas ele fazia muito isso antigamente. Isso é demonstrado, por exemplo, na edição 11, em que um grupo de caras, de bandidos, eles estão vendendo terras que praticamente não tinham nenhum petróleo, dizendo que ali aquelas terras eram um poço de petróleo e tal, que começaram a prometer muita coisa e aplicar golpes em várias pessoas. E Clark Kent descobre isso, e virando Superman, virando Clark Kent mesmo, ele compra essas terras, compra todas as terras, e como Superman ele começa a cavar e tal, e acha petróleo em cada uma dessas terras. E depois ele pega e vende aos caras tudo por milhões e milhões de dólares, e vende cada terra, parece, por $1 milhão. E depois que os caras compram a terra de volta, que acham que estão ricos, que vê aquele petróleo saindo, Superman vai e destrói tudo lá. Tipo, ele vendeu os caras, a propriedade já era dos caras, mesmo que o cara fosse um bandido, e destruiu a propriedade dos caras todinha. Também na edição 12, que parece que são um grupo de caras que vendem carros, parece, ou são táxis, eu não me lembro bem. Eles começam a vender carros com defeitos e começa a ter um engarrafamento, começa a ter acidente na rua e tal, muita coisa. E a solução do Superman é bem simples e brutal. Ele chega e começa a destruir todos os carros das pessoas que compraram, entendeu? Ou seja, em vez de ir atrás do cara, ele foi atrás das pessoas e quebrou o carro das pessoas. E o que é meio estranho, apesar que eu queria que ele fizesse isso em Recife. Esse engarrafamento tá horrível. Tem também a edição 13, em que aparece o Ultra Humanite, ou Ultra,
que é um cientista careca, não é Lex Luthor. E essas HQs eu recomendo muito ler também, porque elas são as HQs que mostram algumas das fraquezas do Superman, já mostra ele suscetível a invasões mentais, algumas invasões mentais, e também são as HQs 13, 14, 17 e 19, que na 19 é onde ele supostamente morre, mas como todo mundo sabe, ninguém morre nas HQs. E nessa edição 13 mostra o Superman indo atrás dele e tal, e para vocês também verem a brutalidade de Superman, no final, quando ele tenta fugir, o Ultraman Knight tenta fugir, o Superman vai lá e destrói o avião que ele tá, e o avião começa a cair. Ele não tá nem aí se o piloto é inocente, o piloto só foi contratado, se o pessoal que tava no avião. Ele simplesmente destrói o avião, e quando o avião cai, ele pensa que ele morreu, porque não sobra ninguém. Ou seja, ele matou muita gente ali, acho que, sei lá, e umas 2 pessoas, o motorista e ele, e pegou e saiu como se nada tivesse acontecido. Depois que ele morre, ele supostamente morre na edição 20, na edição 19, na edição 20 aparece Clark Kent conhece uma famosa atriz chamada Dolores Winters, que ela começa a fazer um monte de coisas mais nessa HQ, e no final se descobre que na verdade ela é Ultra, só que no corpo dela, o Ultra no corpo dela, ele de alguma forma conseguiu levar o espírito pra dentro dela e tal, ou mudou de corpo, não sei. Bem, ela nos anos 2000, se eu não me engano, é uma vilã que tem poderes de gelo. Acho que por isso Dolores Winters. Acho que quando ela chega eles falam The Winters is coming. Na edição 21 aparece também, é introduzido um personagem chamado Terry Curtis, que ele é um cientista que cria um raio de desintegração que é roubado por Ultra no corpo ainda de Dolores Winters. E esse personagem, esse Terry, ele no futuro vai virar o vilão Ciclotron, se eu não me engano, Ciclotron. Depois, na edição 22, começa um arco chamado Europa em Guerra. E tem a primeira parte na edição 22 e na segunda parte, na edição 23, é que realmente acontece a ação. Esse arco é basicamente dois países na Europa em guerra, 2 países fictícios da Europa em guerra, e depois descobre que, na verdade, o gênio por trás dessa guerra, quem botou um país contra o outro em conflito, foi nada mais nada menos que Alexei Luthor. Isso mesmo, Lex Luthor. É a primeira aparição dele nessa edição 23, ele aparece ruivo, ainda não tinha perdido o cabelo, e ele já chega impondo quando o Superman pergunta: que tipo de criatura é você? Ele já chega dizendo: eu sou um cara comum, mas com um super gênio, e com os milagres científicos na ponta dos meus dedos, eu serei o mestre do mundo. E depois disso ele joga, eu esqueci o que é, parece que é um raio ou alguma coisa, ele consegue enfraquecer o Superman, mas depois ele leva uma surra gigantesca mas consegue fugir. Depois disso o dirigível dele caiu, e todo mundo pensou que ele tinha morrido, mas como todo mundo sabe, não se morre tão fácil nos quadrinhos. Depois de várias edições, a gente dá um salto para a edição 42, onde Clark Kent e Lois Lane são capturados por um alienígena que leva eles para uma cidade flutuante. E quando chega lá, Clark Kent descobre que, na verdade, o alienígena é Lex Luthor, que construiu toda aquela cidade e tal. E Lex Luthor usa um raio hipnotizador em Superman, e Superman começa a obedecer às ordens de Lex Luthor. Só que aí Lois Lane menciona o nome de Clark Kent, e Superman volta à própria consciência, mas aí Lex Luthor desliga o sistema de antigravidade dessa cidade, e a cidade começa a cair, e Superman tem que escolher entre pegar Lex Luthor ou salvar Lois Lane. Então ele pega e, claro, salva Lois Lane e volta para a Estrela Diária, e tem aquela baboseira e tal, de você pegou a reportagem primeiro do que eu e tal, não sei o que, porque teve ajuda do Superman, blá blá blá. Depois de algumas edições, na edição 47, Lex Luthor volta e ele descobre que a partir da eletricidade ele consegue ter a mesma força que o Superman, mas para isso, para completar todo esse plano maléfico, ele precisa de uma pedra. E ele vai atrás dessa pedra e tal, e depois de enganar Superman
a fazer coagir ele, a pegar a pedra por ele. Superman entrega uma pedra falsa a ele e acaba o plano dele dando errado, é claro, de Lex Luthor. Depois passamos para a edição 51, onde vemos a primeira aparição de Prankster, ou Galhofeiro aqui no Brasil. É um nome que tá no mesmo nível de Ricardito. Tipo, Galhofeiro. Olha quem vem lá! É o Galhofeiro! Todos corram! Não dá medo. Mas aí o cara, ele simplesmente começa a enganar todos os banqueiros e começa a fazer várias coisas com os banqueiros e começa a enganar eles e tal. E ganhando a confiança de todo mundo, ele começa a ganhar confiança, pega o dinheiro e começa a dar ao banco e tal. E o pessoal vai achando que ele é do bem e não sei o que. E quando ganha a confiança de todos os banqueiros, ele vai lá e rouba tudinho e sai impune, porque ninguém pensa que é ele. Mas apesar de tudo isso, desse plano louco dá certo. E ele consegue roubar a maioria dos banqueiros, mas Superman descobre e vai atrás dele e prende ele e mostra pra todo mundo que ele é ruim e tal. O Prankster aparece nas edições 57, que ele tenta a mesma coisa, ganhar a confiança do pessoal depois de sair da prisão. E dá certo, o pessoal acredita nele, que ele foi reformado e tal. E na edição 69 ele tenta uma abordagem diferente. Mas só que no final, quando o Superman pega ele e bota no colo e começa a bater na bunda dele. Eu não sei porquê. Acho que foi pra dar uma lição nele. Ele também aparece na edição 77 e na edição 95, dentro dessas 100 que eu estou cobrindo nesse vídeo. A edição 58, ela não tem uma história muito importante, mas o que chama atenção nela seria a capa da edição 58, que é uma capa bem polêmica, que na capa dela tem escrito assim, Superman diz, você pode bater na cara de um japa. Aquela época de conflito, de guerra, acho que foi na época do ataque ao Pearl Harbor. Na edição 59, uma personagem é apresentada, o nome dela é Suzy Tompkins. Na edição 59 aparece pela primeira vez uma personagem chamada Suzy Tompkins. Ela é sobrinha de Lois Lane e ela é muito chata. Ela é tão chata que eu pulei todas as histórias que tinham ela dentro dessas 100. Só pra desencargo de consciência de quem não quer também ler a história sobre ela. Porque tipo, você não vai perder nada. É basicamente ela tentando ajudar Superman em alguma missão, ou sendo muito chata com Clark Kent. Ela aparece nas edições 59, 68 e 98. Se você também não quiser ler, eu recomendo passar por cima dessas edições. Na edição 64 nós somos apresentados a um personagem gordinho, loiro, que gosta muito de crianças e gosta muito de brinquedos. Não é um pedófilo sadomasoquista. É o Homem-Brinquedo. Se bem que Homem-Brinquedo também é um nome de pedófilo sadomasoquista. Olha, criança, aquele é o Homem-Brinquedo. É bem estranho. Ele aparece nas edições 64 e 85, e na edição 64 ele tenta roubar bancos com seu exército de brinquedos, que todo mundo acha que é inofensivo, pensa que é uma parada, um desfile de brinquedos, mas na verdade eles entram dentro do banco e começam a roubar o dinheiro na cara dura, mas Superman manda ele pra prisão. Então pulamos pra edição 80, que aparece um dos vilões mais poderosos de Superman, que é o Mr. Mixley. I'm a Scatman! Ele é aquele cara que tipo tem várias magias e distorce realidades e tal, e ele só é derrotado quando se consegue falar o nome dele ao contrário. E nessa edição o Superman fala o nome dele do jeito mais estúpido possível. Ele simplesmente fala, seu nome é Mr. blá blá blá. Aí ele diz, você é muito burro. É claro que não, meu nome ao contrário é Mr. blá blá blá. Aí ele é banido. E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse vídeo é só o começo, entre as edições 1 e 100. Como vocês puderam ver, não tem muitas edições que valham realmente a pena de você ler. Então, só as que aparecem o vilão, que é aqueles que realmente oferecem um real desafio para o Superman, já que ele é todo poderoso e tal. O legal dessas edições é você ver o quanto o Superman é meio que hipócrita em algumas situações, e também os poderes bizarros que ele tem.
naquela época. E é isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo se você já não for inscrito. Não se esqueça de curtir também, compartilhar para os seus amigos, aqueles que estão começando, ou até você que está começando nessa jornada de HQs. E eu vou tentar fazer não só da Action Comics, como também de outras HQs e tal. Eu vou tentar fazer esse guia, mostrar curiosidades e tal, mostrar o que cada edição serve, fala, né? Para vocês também não ficarem tão perdidos assim quanto ao assunto. Essas edições, primeiras edições da Action Comics, como eu já havia falado, são assim, são bem bestas, já que naquela época as pessoas queriam uma coisa fora da realidade, né? E a forma como o Superman foi apresentado foi bem assim, foi um ser humano bem fora da realidade. E eles não tinham muito aquela pegada de se aproximar do personagem sentimentalmente e tal. Era uma coisa mais bruta, era aquele negócio ele é o cara perfeito, Clark Kent, o alter ego dele, Clark Kent, é aquele cara que não se presta pra nada. Lois Lane é aquela mulher inalcançável, que ele sempre tenta dirigir e nunca consegue. E é isso. E é isso, pessoal. Até a próxima novela.